história de malas que vão para bem, né? Então, é mais ou menos isso. Não fosse isso, nós estaríamos simplesmente absorvendo, aceitando e engolindo mais um viaduto para a cidade de Fortaleza, sem a devida discussão sobre o tema, tá certo? Então a gente precisa olhar também por essa ótica. Vamos lá. Pois não. Aqui hoje? Hoje não. Mas nós temos tido interlocução com o poder público. Na sexta-feira, na segunda-feira, nós vamos nos encontrar com o prefeito Roberto Cláudio. Nós vamos ter a chance de poder levar, inclusive, parte das observações que aqui forem levantadas e discutidas. Mas nós temos tido essa interlocução com ele, tá certo? Principalmente através da Câmara. Se caso contrário, era inconsequente, né? Era simplesmente não falar o vento. Então, muito bem, eu vou passar a palavra para o Zé Otávio. Nesse primeiro momento do nosso evento, nós teremos, no primeiro momento do nosso evento, você ainda está acertando, né? As coisas aí, não tem problema não. A gente troca o pneu com o carro andando. Nesse primeiro momento, nós vamos ter a apresentação das ideias, né? Eu até confesso para vocês e peço desculpas, eu peço até desculpas aos arquitetos, aos colegas arquitetos, porque fiz uma observação na chamada, chamando essas ideias e sugestões de projetos. Eu tenho absoluta certeza que, inclusive, os próprios arquitetos e alunos que estão aqui sabem que não se tratam de projetos. São ideias, são sugestões, são exercícios de desenho urbano, certo? Exercícios de desenho urbano e, obviamente, que de mobilidade, de transporte. Projeto é algo muito mais sério, a gente deve usar somente essa palavra quando couber essa palavra. Projeto diz respeito a levantamentos, estudos, não se faz projeto só a partir de um sentimento, certo? De uma ideia, mas sim a partir de dados e bases científicas, né? Como sondagens, como tudo isso. De modo que o que nós teremos aqui hoje é a apresentação de algumas ideias, certo? Sugestões, e que eu acho que são extremamente válidas para o processo, para a construção de um consenso, não de uma unanimidade, mas de um consenso acerca desse tema, mais especificamente viaduto. Essas ideias não são de mobilidade. Mobilidade é algo muito mais amplo, muito maior, que o André vai esclarecer. Mas é a ideia para esse entroncamento em particular, porque existe a grande discussão hoje. São três discussões. É viaduto? É túnel? Precisa entrar no cocó? Essas são as três discussões. Tá certo? E aí nós vamos passar, então, no caso agora, a palavra para o Zé Otávio. Zé Otávio, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Viu? Bom dia. Então, meu nome é José Otávio Braga, sou arquiteto recém-formado pela Universidade Federal e nós viemos aqui a convite do Paulo exatamente para apresentar as alternativas que nós propusemos para o viaduto. Essas alternativas surgiram a partir do concurso de ideias promovido pelo Centro Acadêmico de Infraestrutura Urbanística da UFC e foi feito de forma completamente voluntária por estudantes e arquitetos formados, arquitetos profissionais já. Foi feito sem nenhum prêmio, foi realmente uma coisa voluntária, assim, apenas para que aumentasse e se divulgasse o debate a respeito da mobilidade urbana, sobre as consequências desse projeto da Prefeitura, do viaduto. E bem, é isso. Foram feitas 11 propostas, mas hoje nós iremos apresentar 5 aqui. Então é basicamente isso. Só queria dizer que realmente nós estamos nos organizando a partir do resultado desse concurso. Nós não temos uma filiação partidária, somos um movimento suprapartidário que quer apenas o bem maior, que é o bem da cidade. E a primeira apresentação vai ser a do George. Obrigado. Precisa escrever alguma coisa, não? Bom dia, pessoal. Eu sou George, eu sou formado pela UFC em 2006, arquiteto e urbanista formado pela UFC. Eu queria, antes de mais nada, só reforçar as palavras aqui do Zé Otávio e agradecer essa oportunidade de debate que a gente está tendo na cidade, que é extremamente importante, já que é a cidade que a gente mora, que a gente vive, né? Então, todo debate que diz respeito à mobilidade urbana, não só nós arquitetos e urbanistas temos que estar presentes, mas toda a sociedade. Algo que precisa ser debatido, né, e visto que existem várias soluções para um determinado problema. Então, isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que isso, mostrar
ao poder público e à sociedade que existem várias opções, várias soluções para o mesmo tipo de problema. Eu vou dar uma explicação rápida, antes de eu chegar na minha proposta específica do entroncamento Antônio Salles Santana Júnior, certo? É uma explicação bem rápida, só para eu fazer um link com a minha proposta. Eu vou apresentar alguns tipos de modais de transporte urbano, certo? Eu também não quero dizer aqui que todos os tipos de modais existentes são esses. Eu só estou apresentando alguns tipos de modais para a gente pensar que existem outras oportunidades, outras opções que não sejam unicamente o carro ou o ônibus. Pode passar aí. A gente, dentro dos modais de transporte urbano, nós temos os modais não motorizados e nós temos os modais motorizados, certo? Eu vou começar com os modais não motorizados, que talvez esse seja o mais importante de todos. É aquele que, desde a nossa existência, a gente utiliza, que é o próprio ato de caminhar, né? Além da força das nossas pernas, também a gente utiliza um outro tipo de modal, que é a bicicleta, através de ciclovias, ciclofaixas pela cidade. Pensando mais abrangente, a gente também pode incluir aí a questão do skate, do patins, do patinete, que não deixa de ser um outro tipo de modal de deslocamento dentro da cidade. E dentro da inclusão, da acessibilidade, nós temos um outro tipo de modal utilizado pelos deficientes, que são as cadeiras de rodas, né? E para isso a gente precisa ter calçadas boas, para que eles possam se locomover. Já saindo um pouco dos modais não motorizados, a gente entra nos modais motorizados. E aí a gente tem os rodoviários, os ferroviários, os hidroviários e outros, né? Dentro dos rodoviários nós temos os automóveis, que é um veículo particular privado. Pode passar. Nós temos os ônibus, que já é um transporte coletivo, né, que já consegue abrigar mais pessoas, que ocupa menos espaço na via. Temos as motos, que também é um tipo de transporte motorizado individual, apesar de a gente ter aqui um mototáxi que às vezes consegue levar 2 pessoas. Nós temos as vans, que já estão regulamentadas dentro do nosso sistema de transporte, também é um tipo de transporte coletivo. Nós temos os táxis, que é uma adaptação do transporte individual, que é o carro, mas para levar mais pessoas. Aí já entrando no modal ferroviário, nós temos o trem metropolitano, né, que a função básica é conectar a cidade com região metropolitana, com as cidades da região metropolitana, né. Nós temos o metrô, né, que ele pode ser subterrâneo, pode ser de superfície. A gente, depois de uns 20 anos, está conseguindo ter a primeira linha de metrô. Temos o VLT, que é um que está sendo implantado ali no trecho Parangaba-Mucuripe, né? Essas imagens, elas só são ilustrativas, só para mostrar o tipo de modal, apresentar para vocês o tipo de modal. Nós temos o funicular, que também é um tipo de modal ferroviário, utilizado principalmente para vencer desníveis, né, cotas mais elevadas. Nós temos o monotrilho, né, que também, apesar de usar um sistema pneumático, mas eu incluí ele como modal ferroviário, né. Dentro dele também nós temos a questão do aeromóvel, que é algo parecido. O Vitor depois pode falar melhor para vocês como é que funciona. E aí a gente vai para um outro tipo de modal, que é o hidroviário, que se utiliza de barcos para poder se locomover pela cidade. A gente tem também um tipo de modal aéreo, que é o helicóptero, bastante utilizado em grandes cidades, né? E bem ao gosto do nosso governador também.
Nós temos um outro tipo de modal, que é o modal com teleférico, que ele foi bastante utilizado em Bogotá, nos morros de Bogotá, foi utilizado no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Também é uma outra forma de se locomover pela cidade. Temos também elevadores e escadas rolantes, né? No caso aí está o elevador Lacerda, em Salvador, que também ele funciona mais ou menos como funicular, né? Só que de outra forma, mas serve para vencer cotas. Então, dentro de todos esses modais, a gente chega à conclusão no seguinte, que uma cidade, ela nunca resolverá os seus problemas de mobilidade urbana com apenas um tipo de modal, né? Então, assim, nós investimos todo o nosso orçamento para a mobilidade urbana em um único tipo de modal, é um equívoco. É preciso estar claro também que os modais, eles devem ser complementares e não concorrentes. Certo? A gente tem que ter um tipo de transporte intermodal e multimodal, ou seja, nós temos que utilizar todos os meios de modais possíveis para que a gente possa se deslocar dentro da cidade. Dentro disso, nós devemos priorizar o transporte público coletivo, sempre, desestimular o transporte individual motorizado e apoiar os modais não motorizados, como a bicicleta e o pedestre. Certo? Assim, além de mais saudável, é extremamente menos poluente, né? Totalmente não poluente. A gente também precisa ter consciência que dentro de uma cidade existem transportes de pessoas e transporte de cargas. E os transportes de cargas, ainda mais nós temos o Porto do Mucuripe, que ele está numa ponta da cidade e ele precisa escoar uma grande quantidade de carga por ali. Por isso a razão da via expressa, né? E além do mais, existem transportes de materiais dentro de toda a cidade. Isso ocupa as vias, né? E tira menos espaço, no caso das pessoas, para transportar cargas, mas que é totalmente obrigatório esse tipo de transporte, né? Senão a cidade não sobrevive. E outra questão importante que a gente precisa ter em mente é que não existe mobilidade urbana sem um planejamento na escala macro da cidade e de sua região metropolitana. Nós não podemos pensar um único ponto da cidade sem antes ter consciência de todo o sistema de deslocamento dela e de sua região metropolitana. Dentro desse contexto, eu tirei um modal de transporte para apresentar para vocês. Eu vou falar aqui rapidamente dele, até chegar na minha proposta, porque eu faço um link com esse tipo de modal, que é o transporte hidroviário, né? Eu listei aí algumas vantagens e desvantagens. No caso, a gente tem mais vantagens do que desvantagens, né? Ou seja, um baixo custo de operação, alta previsibilidade do tempo de viagem, algo parecido com o metrô, elevada segurança pessoal e contra acidentes, reduzido índice. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. O primeiro é na cidade de Veneza, que ele tem um sistema lá que é o Vaporetto, que ele funciona basicamente como um metrô. Ali no canto inferior direito tem um mapa de todas as linhas. São ônibus urbanos, ônibus aquáticos. A cidade de Bangkok também, que é cercada por rios, ela também tem um sistema de ônibus aquático muito eficiente. Nós temos exemplos aqui no Brasil, que é a travessia Rio-Niterói, né, ali pela Estação das Barcas, no centro do Rio até Niterói. E nós estamos com 2 projetos em andamento no Brasil. Um trata do deslocamento na ilha de Florianópolis com o continente, toda a sua região metropolitana, que é um transporte marítimo de pessoas, certo? Que está sendo está se buscando orçamento para ser feito isso. E nós temos um outro exemplo aqui em Recife, que esse já está com orçamento assegurado e já está em fase de implementação, que é o transporte no Rio Capibaribe, em Recife, o transporte urbano de passageiros. Então a gente tem que ter consciência nisso, que os nossos rios e os nossos mares, eles servem sim para a gente se locomover, certo? Não adianta a gente querer encontrar mais espaço em vias já saturadas para transportes individuais, transportes rodoviários,
se existem outras soluções e outras opções de deslocamento. É importante salientar também que o transporte fluvial e transporte marítimo ele pode funcionar como transporte de passageiros, mas também como transporte de cargas, seja transportando lixos, transportando mercadorias, né? E por que não transportando pessoas também, como o sistema de ônibus, o sistema de metrô. E analisando a nossa costa de Fortaleza, depois da construção do porto, isso daí é a nossa costa norte, do porto do Mucuripe até o Rio Ceará, certo? Nós temos uma costa, ao contrário de toda a costa do Ceará, bastante calma, principalmente pela construção do nosso porto. Tiveram que ter várias intervenções na nossa costa para evitar erosão, evitar avanço do mar, que são os espigões, né? Todos os espigões que a gente encontra desde lá do Rio Ceará até o nosso porto do Mucuripe, eles foram feitos para minimizar os impactos do porto do Mucuripe. Então, o que são esses espigões, além dessa função básica, se não atracadouros naturais, né? A gente está tendo uma política de urbanização desses espigões, exatamente porque eles não tinham função alguma a não ser minimizar os impactos do porto. E se a gente prestar bem atenção, eles já são atracadores naturais prontos para a nossa cidade. Não exigiria um orçamento muito grande para se fazer, no caso, os atracadouros. É claro que um transporte desse nível, a gente precisa de estudos técnicos de viabilidade, a gente precisa de estudos aprofundados de demandas de deslocamentos, né? Então, assim, a minha proposta se baseia principalmente em apresentar à cidade um outro tipo de locomoção que não seja o rodoviário. E, para isso, eu parti da hipótese de que o nosso mar, que hoje já funciona um passeio belíssimo ali, com veleiros, que é um passeio turístico, por que não a gente aproveitar essa nossa vista tão bela e dar essa opção aos passageiros de se locomover? Uma pessoa que está no Mucuripe e quer ir para a Barra do Ceará, ou da Barra do Ceará ao Mucuripe, ela teria uma outra opção muito mais agradável, muito mais prazerosa de se locomover do que uma via expressa, que, pelo que eu li a respeito disso, eles estão querendo construir uma outra via expressa na cidade. Já existe aquela ligando o Porto do Mucuripe à BR-116, que é aquela que está ali na parte direita, e existe orçamento para mais viadutos na Avenida Abolição, ou seja, para se construir uma via expressa paralela ao mar, que sai do Porto do Mucuripe e leva até a CE ali, que vai para o Icaraí, para a Costa Sol Poente. Ou seja, que é um absurdo isso, né? A gente não pode ter vias expressas servindo de barreira dentro da nossa cidade, ainda mais paralela ao nosso mar. Então, esse é um tipo de transporte que seria totalmente integrado a linhas de ônibus, certo? Ele teria estações de transbordo de passageiros ou de cargas, e cada estação ficaria mais ou menos 2 quilômetros uma das outras. Eu parti a liberdade de nomear algumas estações. Eu não peguei todos os espigões, porque realmente nós temos vários, mas eu listei alguns e dei nome a eles. No caso, a Estação Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Leste-Oeste, Centro, Praia de Iracema, Aterro, Beira-Mar e Mucuripe. Ou seja, isso é para a gente pensar que existe um outro tipo de possibilidade, né? Que deveria ser estudado, deveria ser pensado a nível de mobilidade urbana. Paralelo a isso, eu parti a liberdade de pensar um outro tipo de circulação dentro da cidade. O nosso rio Cocó é um rio bastante sofrido, desde a sua nascente até a sua foz. Ele nasce lá na Serra de Pacatuba. No meio do caminho, além dele receber dejetos industriais ali da região metropolitana, ele recebeu o nosso lixão, o lixão de Jamburuçu, durante mais de 20 anos nas suas margens,
que hoje, apesar dele estar desativado, ele ainda continua poluindo o nosso rio. A cada chuva que passa, há escoamento de chorume, a poluição do rio, a degradação do rio. Se nada for feito, esse rio vai continuar sendo poluído há pelo menos 25, 30 anos, que é o tempo de decomposição da matéria orgânica que está lá. Analisando esse rio, a gente pode prestar atenção que desde a sua foz até a BR-116, que é onde ele sofre influência das marés, ele é um rio totalmente navegável, né? Se a gente prestar atenção ali, passando pela BR-116, a gente vê aquela grande lagoa, que é aquela que está ali no canto inferior esquerdo, ali onde fica a Aerolândia, que foi aquela primeira estação que eu coloquei ali, BR-116. Ali é um espaço que tem um potencial paisagístico imenso, né? Então foi dali que eu parti da visão de por que não fazer um transporte fluvial dentro da cidade de Fortaleza. Para isso, eu também defini 6 estações, né? A estação BR, estação Aerolândia, estação Magamá, a estação Santana Júnior, que é exatamente aquela onde está aquele círculo branco, que é o local de intervenção propriamente dito do concurso, né, de ideias alternativas. Uma outra estação que é a Centro de Feiras, se a gente prestar atenção, vai passar o metrô da linha leste muito próximo para conectar o Centro de Feiras. Nós poderíamos ter, por que não, uma estação fluvial ali também, que a pessoa pudesse chegar lá através de barco. E devido à grande massa verde que o rio tem, que já foi deteriorado bastante, mas ainda tem um espaço de mangue preservado, e se nada for feito, isso vai acabar também. Eu coloquei a última estação exatamente na Praia do Futuro, né? É importante a gente pensar, voltando um pouco antes naquele slide, que não existe transporte hidroviário sem uma conexão direta com os outros tipos de modais, né? No caso, o modal rodoviário, de ônibus, a pé, ou com bicicleta, ou de qualquer outra forma, né? Então, assim, são estações que ficam mais ou menos a 2 quilômetros umas das outras, e que, por que não, seria uma nova via para a cidade, mais agradável, né? De se caminhar sem buzinas, sem poluição. E todo esse tipo de via, seja marítima ou seja fluvial, ela se aproveitaria para a questão da preservação do nosso rio. Se a gente utiliza o nosso rio, a gente passa a preservá-lo. Se a gente não utiliza, se a gente dá as costas aos rios, como a gente tem feito há muito tempo, isso é um fator de degradação, né? Então a gente precisa mostrar para a cidade, a gente precisa abrir o nosso rio para a cidade. E aí sim, finalmente eu chego no ponto de encontro, né, do cruzamento Santana Júnior, Antônio Salles, certo? Dentro da minha linha de pensamento, que eu procuro desestimular o transporte individual motorizado, no caso os carros, eu assumo que não precisa mais espaço para eles. Então, se não precisa mais espaço para o carro, porque ele já detém praticamente 70% a 80% das nossas vias, não há porquê a gente dar mais espaço para esse tipo de modal. E o mais absurdo ainda seria pensar que esse espaço a mais seria feito dentro de um parque, um dos poucos parques urbanos que a gente tem, né? Então a minha intervenção era bem simples. Ela parte da ideia de uma rotatória que fizesse exatamente o cruzamento dessas duas vias, uma rotatória que funcionaria com semáforos no horário de pico, certo? Rotatórias com semáforo não é uma novidade, não é nenhum absurdo.
Se a gente passar nesse cruzamento aí, depois das 8 horas da noite, 9 horas da noite, você passa 2, 3 minutos no sinal, você não passa mais do que isso parado. Então, após o horário de pico, essa rotatória seria liberada. No horário de pico, ela precisaria ser utilizada no semáforo. Certo? Então, a minha intervenção parte basicamente de um grande espaço na cidade, que seria uma grande área de multimodalidade, né? de vários modais. Ou seja, se a gente prestar atenção, eu tenho o Rio Cocó e aquela estação exatamente ali próxima à ponte da Santana Júnior, né? Se eu prestar atenção bem ali, se nós prestarmos atenção bem ali, tem a Via Expressa. Ali a gente vai ter a estação Antônio Salles do VLT, Parangaba-Mucuripe, né? E a previsão de BRTs, que na verdade não são BRTs, devem ser BRS, alguma coisa assim, que a prefeitura está imaginando na Antônio Salles, e na Santana Júnior. Ou seja, nós temos pontos onde as pessoas podem fazer a baldeação, no caso desses tipos de modais, né, muito característicos. Existe o transporte fluvial, existe o VLT, existe o BRT, existe as pessoas que moram próximas, né, existe o caminhar, existem ciclovias. Então, essa é uma área extremamente importante para a nossa cidade. São 700 metros que liga essa estação do Rio Cocó até a estação do VLT Parangaba. A minha proposta parte do princípio de desapropriar parte de alguns estabelecimentos ali na Santana Júnior, no caso, parte de um posto de gasolina, parte de uma concessionária de veículos e um estacionamento de um supermercado. Com isso, o nosso parque avança sobre uma área que foi perdida há um tempo. Quando a gente avança esse parque em direção à cidade, não só é um ato que precisa ser valorizado por um parque que já perdeu sua área ao longo de tanto tempo, né? Então, a gente sombrearia exatamente esse percurso. Nós proporíamos árvores, plantações, arborização, que desse sombra a esse deslocamento, que fosse um deslocamento agradável, que tivesse passeios confortáveis, para que as pessoas pudessem caminhar, para que um cadeirante possa se locomover de forma adequada. Para isso, eu não interferia no tráfego. Colocaria passarelas com inclinações máximas de 5%, que ela passaria por sobre essas vias, de forma que as pessoas não se sentissem impedidas de utilizá-las. Porque hoje nós temos passarelas que elas são verdadeiros crimes, né? Praticamente não tem acessibilidade nenhuma. Além disso, eu proponho também uma abertura para esse parque. Eu fiquei extremamente feliz quando o pessoal do Parque do Cocó fez, por sua própria vontade, uma espécie de um acesso àquele parque, porque o que existe lá é um portão, uma grade de ferro, né? Eles, por iniciativa própria, tentaram criar esse acesso, que é um acesso natural a esse parque. O eixo da Antônio Salles, quando ele chega nesse parque, aquilo é um acesso natural, aquilo precisa ser mostrado para a cidade, que ali é o Parque do Cocó, né? E não um portão, simplesmente com uma calçada de 2 metros. Então é por isso que eu tento abrir. Isso não implica desmatamento algum, as árvores permaneceriam no calçadão do mesmo jeito. O que a gente quer é criar um espaço de imponência. Eu vou me apressar aqui, ainda tem outras pessoas para falar. Só finalizando, mais uma parte que eu considero de extrema importância é a questão da pavimentação dessa via. Hoje a gente tem a pavimentação da Sebastião de Abreu, que é uma pavimentação em paralelepípedo, né, uma pavimentação semipermeável, que eu procuro dar esse tipo de pavimentação aí também, né? A partir do momento que a pessoa cruza ali por baixo a Via Expressa, essa pavimentação seria mudada, seria através de paralelepípedos, para mostrar sim a cidade, que ali a pessoa está chegando num parque, né? Que ela precisa ter consciência disso, que ela precisa diminuir um pouco a sua velocidade, sabe? Que ela precisa dar mais atenção
as pessoas que estão utilizando esse espaço, como pedestres, como ciclistas. Então é basicamente isso. Só um último ponto que eu me esqueci de falar, que é a questão da ciclovia. Nós podemos ter no Parque do Cocó também uma ciclovia radial a esse parque, certo? O nosso parque está inserido dentro da nossa cidade e a gente pode ter uma ciclovia radial a ela. Essa linha laranja que ela está sendo mostrada aí, e no slide anterior também tinha, é exatamente essa ciclovia perimetral ao parque, que seria de grande êxito para a cidade também. Então é isso. Obrigado. Uma proposta assim, tanto diferente também, que o Jorge mostrou agora há pouco, mas mesmo a gente não tendo se encontrado anteriormente, a gente consegue... Sem som. A gente teve algumas ideias um pouco parecidas também com a do Jorge, que a gente busca uma intermodalidade, a gente acredita muito nessa ideia também de utilizar de outro tipo de transporte para complementar o que já existe, né? Acreditamos também criar uma rua mais democrática para as pessoas também, propondo outras formas de transporte além do veículo particular. Eu estudei muito também sobre o que o Jaime Lerner fez em Curitiba. A gente procura ter as ideias parecidas com ele também, de procurar trazer um transporte rápido e eficiente também. Um dos nossos principais conceitos antes de propor essa ideia, né, depois que a gente ficou sabendo no concurso, era isso, assim, ter valorizar ali aquela região, dando outros modais de transporte, pensando na cidade mais para as pessoas também, e algo que seja barato e eficiente também, mais que o viaduto. Eu vou aqui passar agora para o Vitor Xavier, que vai explicar um pouquinho sobre a situação atual da nossa cidade e o que nós estamos propondo, né, para essa área também. Bom dia, gente. Antes de explicar a proposta, a gente precisa fazer uma coisa que o André fala muito, que é entender o problema. A gente não tem acesso exatamente aos dados, né, que a prefeitura tem para fazer esse tipo de análise. Mesmo a prefeitura está com alguns dados ainda incompletos, mas o que a gente conhece da cidade e das observações na região, a gente conseguiu observar uma série de problemas que existem ali, que eles não estão sendo contemplados nem por essa obra do viaduto, nem pelas obras que estão acontecendo no entorno, né? Então, é isso que é importante analisar primeiro, é fazer essa análise macro da região, para daí você planejar as obras que você vai fazer, as obras micro, né? Você entender a natureza desse problema que você está querendo resolver. Se você não entende o problema que você está querendo resolver, você pode fazer uma obra, às vezes, que pode parecer impressionante aos olhos de quem não entende, mas ela não tem uma função real, né? Então, como o Anu já falou, a gente estabeleceu alguns objetivos, né? Que seria atender todas as demandas de fluxo e direções através da intermodalidade, acessibilidade e conforto e segurança dos modais não motorizados, né? E ter uma obra macro que atingisse aquela região, porque é o que na verdade está faltando ali. Não é um viaduto, está faltando uma obra muito maior do que um viaduto. Faltando uma linha de transporte, a gente vai mostrar por quê. E principalmente criar meios alternativos ao automóvel, né, que possam competir com ele, sejam mais eficientes do que ele. A proposta se baseou em tudo isso. Essa foto aqui eu roubei aqui do colega Fabrício, que faltou hoje, no Facebook dele, porque ela revelava exatamente o que eu sabia que existia no lugar e que não estava sendo observado pelas pessoas. Isso é um engarrafamento, mais ou menos meio-dia, 9 horas, uma coisa assim, nesse laranja. Que aqui é a Gestrana Júnior, né? Esse é o trecho que fica naquela subida, né? É o trecho que fica naquela subida. E essa lateral aí que está engarrafada é o pessoal que está descendo, né? Como se viesse do terminal Papicu, descendo ou para Aldeota ou para o sentido do Iguatemi, né? E aquela lateral de lá está vazia, né? Ela não tem trânsito quase nenhum. Aí eu quero que vocês mentalizem essa imagem aqui para vocês entenderem o processo do raciocínio, certo? Isso aí é o cruzamento. Isso aí são as principais direções que o cruzamento toma, né? Antônio Salles indo e voltando,
a Engenheiro Santana Júnior voltando, né, e essa bifurcação que tem no sentido de Iguatemi, né? Você tem essas diversas direções aí, e como esse cruzamento de fluxo, né, é um cruzamento de grandes zonas da cidade. Você tem a Regional 6, a Aldeota, Papicu, que tem praticamente só esse e alguns outros acessos, né, que se comunicam, e é por isso que acontece o engarrafamento aí, porque você tem pouquíssimos acessos, né, e um grande fluxo passando no mesmo lugar. Então, se existe um grande fluxo passando aí, você precisa de meio de transporte que atenda a todas as direções esse grande fluxo, né? E como o automóvel individual é, dentre todos, o mais ineficiente, a gente pensa que fazer apenas um viaduto não vai resolver o problema, né? Passei. Agora, por que o viaduto está sendo construído, né? Dentre as coisas que a gente pesquisou e do que a gente viu das apresentações da prefeitura, o viaduto não foi construído exatamente, não está sendo construído exatamente para aquele cruzamento. Isso foi uma consequência posterior, né? Ele estava sendo planejado por conta de um corredor de ônibus que viria do Antônio Bezerra até o terminal Papicu. Foi planejado bem anteriormente a esse histórico de engarrafamentos aí. E que, pela necessidade do ônibus cruzar aquele ponto sem parar no sinal, eles sabiam que tinham que fazer uma obra naquele lugar para o corredor de ônibus funcionar com mais eficiência, né? E eles se ligaram, né, vindo desde o Antônio Bezerra, a Avenida Misterral, a Avenida Bezerra de Menezes, Domingos Olímpio, e o binário, né, do Antônio Salles e da Padre Valdivino, e passando pela Engenheiro Santana Júnior. Aí, vamos lá, volta aí. O ônibus, ele vai dobrando naquela direção, né? Eu vou até voltar aqui a imagem para a gente ver onde é que ele vai passar. Esse sentido que ele dobra, que é um dos tempos problemáticos do sinal, é o sentido que não tem muito engarrafamento, né? Na verdade, é esse pessoal que passa para lá e que interrompe esse outro pessoal que está vindo, né? Esse fluxo que dobra para a Engenheiro Santana Júnior é o que interrompe o outro fluxo, que é onde existe a demanda maior, né? E esse fluxo que dobra, né, quando você criar a via preferencial do ônibus na direita, ele não fica tão interrompido. E como ali aquela curva à direita não precisa de sinal, ela é direta, não tem problema. Então, na verdade, o ônibus ele não seria tão prejudicado assim por esse cruzamento quanto, no caso, o corredor proposto da prefeitura. Não seria tão prejudicado pelo cruzamento. Então, ela diz, o problema que existe na realidade é um fluxo na Engenheiro Santana Júnior, nesse sentido, né? O principal seria Papicu e Iguatemi voltando, que é o fluxo maior, na verdade, e aquele fluxo que vem do Iguatemi dobrando para Antônio Salles. Ou seja, são os outros fluxos principais que passam ali não são exatamente o do corredor, né? Então a gente tem um problema bem maior para resolver do que apenas o corredor de ônibus. Na verdade, são diversos fluxos, né? E a solução do viaduto, ela tenta tornar esse trecho expresso, mas prioritariamente para carros, né? O corredor fica só como um coadjuvante na história. A prefeitura tem divulgado, né, que o corredor de ônibus vai ser um sistema de BRT, né? E do que a gente conhece de BRT, do que a gente pesquisa na faculdade, aprende, o BRT é esse sistema aí que está na fotografia, que consiste em vias exclusivas de verdade mesmo, são até segregadas em muitos casos. Na maioria dos casos no canteiro central, porque são as faixas de velocidade, né, que você consegue seguir com o transporte sem que haja interrupções, e estações especiais, né, para os ônibus, às vezes no meio, né, entre as duas pistas, às vezes lateralmente. Você tem, além dessa questão da via segregada, você tem os ônibus são diferenciados, as estações, o sistema de cobrança, é uma série de características que configuram o BRT, mas a principal delas é o fato de ser uma via segregada. Se não for uma via segregada, não é BRT. Não tem discussão, não tem meio termo. E existe um modal mais de transporte exclusivo, né, entre aspas, público, que é mais antigo, né, que o pessoal hoje arranjou um outro nome, que é o BRS, né? Arranjaram um nome para isso, mas na verdade isso já existia, que são as faixas preferenciais de ônibus, né? Você tem uma faixa na faixa comum dos ônibus, que é a faixa da direita, em que só ônibus andam, né? Com a exceção dos casos que você precisa fazer o carro precisa fazer uma conversão à direita ou acessar um estacionamento, né? Esse sistema ele ajuda, ele tem a sua serventia, né? Mas como ele tem esses conflitos constantes com o trânsito, né?
Ele diminui os conflitos porque não deixa o carro entrar na maior parte do tempo, mas ele ainda existe por conta do estacionamento e das vezes à direita, né? Ele não é um sistema exatamente assim, eficiente para você aplicar como um substituto ao metrô ou ao próprio BRT, né? A diferença de eficiência entre os dois é muito grande. Então, até uma fotografia aí dos carros invadindo, né? E você não tem uma garantia que, mesmo que os carros só entrem nos estacionamentos e nas ruas da direita, ainda não tem garantia nenhuma de que essas ruas vão ser invadidas. Você fica à mercê da fiscalização do trânsito para que isso funcione. Isso é muito complicado. E aqui em Fortaleza, que a gente não tem quase nenhum estacionamento nas calçadas e quase nenhuma conversão à direita, né? Cada 100 metros, distância enorme. Isso vai acontecer quase que o tempo todo. Ou seja, eu não consigo confiar na eficiência disso por aqui, sabe? Aí é a minha opinião. Eu confio na faixa de ônibus, quem sabe assim, para circular dentro do bairro, para fazer funções de uma serventia menor, né? Funções auxiliares no transporte público, mas não pode ser o principal jamais. E aqui é uma fotografia da Antônio Salles, ali, se não me engano, perto da Joaquim Nabuco, eu acho. Não estou lembrando agora. E a Antônio Salles é uma via de 3 faixas, né? Que por ser só um sentido e ser muito estreita para uma avenida, para Fortaleza até lá, né? Você não consegue implantar um sistema de BRT, né? Nem na Antônio Salles, nem muito menos no binário dela na Paulo Valdemiro. Você teria que fazer apenas uma faixa preferencial, né? Uma adaptação onde o ônibus do BRT sairia e entraria nessas faixas preferenciais ao longo desse trecho todo Antônio Salles, que é mais ou menos uns 4 km, né? É um trecho bem grande e que tem bastante fluxo. E que isso por si só já iria atrasando, né, o ônibus até o cruzamento. Então não dá para botar a BRT aí. Então se alguém disser que tem BRT aí, não é verdade. E essa fotografia aqui é do que está sendo feito ou do que já está feito do Metrofó, né? É o que está ocorrendo agora, no momento, do planejamento do Metrofó. E eu queria que vocês observassem a linha verde e a amarela, lá em cima. A linha verde é a linha oeste, que na verdade é um aproveitamento da antiga linha da Refesa, que só foi mesmo trocada as estações e os trens, né? Não está funcionando ainda 100%, mas é uma linha que tem a sua serventia e atinge uma série de pontos estratégicos. E ela passa no terminal do Tambezerra, pelo menos é a proposta, né? No caso do trecho do Tambezerra, ela é subterrânea. E a linha amarela é a linha que estão querendo começar a construir agora, ainda está nos processos aí de licitação. E é a linha leste, né? Que é a próxima a ser construída, que ela termina, aliás, ela começa onde termina a linha oeste, passa lá no terminal do Papicu e vai até a Unifor. E tem planejamento para até continuar depois da Unifor, mas é a posterior. Então, primeiro ponto, a ligação Antônio Bezerra, terminal do Papicu, ela existe por aí. Ela vai existir no futuro não muito distante, né? Futuro breve. Então, primeiro ponto, quem quiser ir diretamente do terminal do Papicu para o terminal do Antônio Bezerra, está resolvido. O que não está resolvido são as demandas que passam naquelas outras avenidas, ou seja, são demandas completamente diferentes. Mas quem quiser ir direto, né, entre os dois terminais, não precisaria necessariamente pegar o corredor de ônibus, talvez seja até mais rápido pegar o metrô. Porque, como eu já mostrei, o ônibus vai ter alguns conflitos, né, na Antônio Salles e no próprio viaduto. Esse aí é um mapa que tem na internet do planejamento do Metrofó. A gente não sabe se ele é o certo, a gente não tem essa garantia, né? Mas ele tem alguns trechos interessantes que a gente andou observando, né? E esse trecho aqui, roxo, é a linha que está nomeada ali na legenda como a linha Centro-Messejana, né? Que ela passa justamente na Antônio Salles e na Gestina Júnior e, curiosamente, no nosso cruzamento lá. Ela não tem, eu não encontrei nenhuma previsão dela ser construída, nenhum projeto, não está previsto, talvez até seja alterada, né? Então, mas eu tomei parte disso aí porque eu achei que era um trecho que servia, né, para a nossa situação. A linha verde é superfície, A verde é superfície. Ela só tem um trecho subterrâneo lá no Antônio Bezerra, porque a linha interrompe. Então a linha roxa, né,
que eu como não tinha o mapa elevado, é porque estava no mapa no outro mapa estava como subterrâneo, mas tudo bem, não atrapalha. Não, passa aí. Eu fiz um mapa então da linha roxa, né? Que volta até a imagem, que é a linha, essa linha que está aí no mouse, né? Que essa estaria proposta no projeto, não sei se está confirmado, mas serviu aí para análise, acho que ela é útil para a nossa análise, né? Que ela é sequência da linha leste, né? Ela é paralela, ela seria uma paralela à linha leste, né? Porque ela vem para... Não é a mesma, eu acho que é a mesma que continua. Não, são duas diferentes. A linha leste, ela vem pela Santos Dumont, e depois, lá na Cidade 2000 é que ela vai para Washington Soares. Essa aqui vem do mesmo lugar, mas ela desce por outro ponto, acho que paralela ao sul, vai pela Luiz Olímpio Antônio Salles e vira lá no cruzamento, né? Pela Engenho São Júnior e Rogaciano Leite. Pelo mapa e nas localizações que tinha antes, onde tem ali, aqui, Igreja da Glória, Zé Leon, Guararapes, Iguatemi, Antônio Salles, a gente consegue deduzir que esse é o caminho dela, né? E primeiro ponto, essa linha, apesar de não estar dizendo em lugar nenhum que ela é subterrânea, eu só pode ser subterrânea, né? Porque não tem como caber nunca uma linha dessa ali, de superfície, nem naquele trecho do centro, nem na Antônio Salles, nem na Rogaciano Leite, nem em lugar nenhum desse percurso dela. Então ela só pode ser subterrânea, né? E aí, até aproveitando aí o que o Abner comentou, o Jaime Daniel costumava comentar que o metrô é de todos os tipos o mais caro, né? E então a gente demoraria muito para a gente ter um transporte de massa. Não existe nenhum planejamento sobre isso, nada. A gente não conseguiu encontrar. Se existe, passa aí. Isso são elucubrações de alguém que fez isso. Não deve ter nada planejado. É um planejamento superficial, um estudo de viabilidade. Então, vamos botar no mapa agora tudo. O verde seria a oeste e a leste, uma coisa só, né? Se conecta. O amarelo e o vermelho seria a linha do corredor de ônibus, sendo que o trecho vermelho é o trecho que o corredor não é BRT, de fato, não pode ser BRT, né? E a linha azul é a linha que a gente está querendo propor, certo? No lugar daquela outra linha que a gente mostrou anteriormente. A gente, em vez de... Talvez fosse até cabível transformar essa linha do corredor num linha de metrô, mas aí é outra hora. Sim, mas tu está propondo metrô também? Tu está propondo metrô? A gente está propondo uma linha metroviária naquele lugar azul ali, nessa linha azul. Certo? Esse aí é o VLT, é um tipo de transporte muito comum, que é um substituto ao metrô, chamado metrô leve. Como ele é feito em superfície, ele é muito mais barato, né, de implantar. Tem um preço muito mais baixo, mas não foi ele que a gente escolheu por conta de andar em superfície, ele atrapalha muito o trânsito que já existe, e a implantação é assim, dolorosa, né? É difícil de implantar. Aí é o metrô subterrâneo, né, que é o mais caro. E a proposta que a gente escolheu foi essa aí, certo? É o monotrilho, é um sistema novo, velho, né? Ou velho novo, que está sendo retomado como meio de transporte urbano agora. Ele consiste num... Então, gente, só dando uma resumida, então, a gente analisou a situação, a demanda daquela região, o que está planejado naquela área, bem que seja no rascunho mesmo, no mapa, e nós conseguimos determinar assim, que somente o uso do BRT e o BRS, né, as faixas exclusivas de ônibus, não são suficientes para atender a demanda aqui na cidade. E que elas, assim, é quase inviável pelo traçado da nossa cidade mesmo, implantar um sistema de BRT que seja eficiente da mesma forma que é eficiente em Bogotá ou em Curitiba. A gente costuma falar muito também que o transporte de metrô subterrâneo é um transporte tanto caro e demora a execução, né? Nós sabemos bem disso, que para executar aqui a linha de BRT demora quase 20 anos, né, também, para ser implantado. Não iria suprir as demandas que a gente tem no momento também. E nós descobrimos esse transporte de monotrilho. Fizemos uma pesquisa, consultamos alguns distribuidores e a gente conseguiu terminar aqui um transporte metroviário em superfície
Nesse caso, em elevados do monotrilho, ele é muito fácil de ser executado. E com os novos modelos, né, de monotrilho que estão surgindo atualmente, que até em São Paulo está sendo implantado um sistema de monotrilho, ele consegue levar uma grande capacidade de pessoas em pouco tempo também. A gente conseguiu até determinar que ele pode alcançar lá no projeto de São Paulo mesmo, no trecho de 20 km, ele consegue levar até 500.000 pessoas por dia, confortavelmente também. Então, por ser a pessoa rápida de execução, né, a gente propõe assim, que nosso trecho, que são mais ou menos 10 km, demorei mais na faixa de 12 a 13 meses para ser executado, que é mais ou menos o mesmo período que o viaduto, né, seria construído naquela região. Então tem a nossa proposta, que é essa vista perspectiva aqui do cruzamento da Engenheiro Santana Júnior com Antônio Salles. Mostra como vai funcionar as linhas de monotrilho. São 2 linhas implantadas no canteiro central. Que nesse caso a gente não vai invadir o parque, não tem nenhum tipo de degradação da área já existente ali do Parque do Cocó. A gente também pensou na questão de intermobilidade, pensamos em implantar um sistema de ciclovia parecido com o que o Jorge havia colocado também, que fica paralelo aqui ao parque, né, num modo mais seguro, tal, com os cruzamentos feitos pelo Antônio Salles ali através perto da área de faixa de pedestres. Essa linha vermelha que está passando na rodovia, na via, seria o sistema de BRS também. A gente pensa usar esse tipo de transporte de ônibus para médios deslocamentos também, para servir a demanda ali mais daquele local, para poder desafogar o trânsito também, mas assim, para grandes distâncias, né, para transporte de grande massa, a gente pensou mais na área do monotrilho também. Na questão da ciclovia, nós vimos bastante modelos de ciclovias, tanto na Europa e aqui no Brasil também. Tentamos colocar esse sistema de cruzamento até que tem na Holanda, que serve para... É mais seguro tanto para os carros, tanto para os ciclistas, né, que ele cria essa espécie de abrigo. A gente está alargando um pouco a esquina dessa região para poder facilitar também a circulação dos ciclistas naquela área. Tem mais algumas imagens da proposta. Quer falar? Duas coisas, só voltar à imagem anterior. O monotrilho, a priori, ele são estações que ficavam em cima da rua, então a gente achou que a estação em cima da rua era muito agressiva ao meio urbano, é muito impactante. Então a gente pensou num modelo de estação que ficasse dentro da quadra, se aproveitando dessa vantagem que ele tem de curvas de raio pequeno. Então a gente pensou em estações que ficassem dentro da quadra. No caso, aquela ali seria no lugar do supermercado Frangolândia, que não precisaria sair do supermercado, bastaria uma reforma, construir um prédio novo que integrasse a estação e o supermercado. E esse mesmo modelo, né, de estações dentro da quadra, integrando o comércio, poderia ser replicado ao longo de todo o percurso, né, porque a gente tem as vias, como não são muito largas, a curva não seria muito grande e a gente calculou e viu que dava para fazer. Era perfeitamente viável, né? E o segundo ponto que eu queria falar é que as vias elevadas, elas geralmente são vistas com preconceito e com razão, né? Porque todas as que a gente vê pelo mundo afora, rodovias até de metrôs elevados, né? Eu vou botar aqui a imagem aqui. Aqui o viaduto 3 de Maio e aqui a linha sul, né? Elas são vistas, são delegadores da paisagem, né? A paisagem urbana fica ferida. Você gera uma série de problemas de segurança e de uso nesse entorno, né? Mas como o monotrilho tem uma estrutura muito, muito leve, muito mais leve do que os outros, existe essa possibilidade de você conseguir desenhar de uma forma que eles integrem a paisagem, né? E a estratégia que você utilizou foi que colocar ele na mais baixa altura que ele pudesse circular, seja numa altura que passasse um ônibus ou um caminhão embaixo, no caso 5 metros. E as árvores da calçada, né, que na verdade são mais do que obrigatórias, antes de existir a linha, ela deveria existir, elas serviriam como barreira visual para os prédios vizinhos e ajudaria a integrar o transporte na paisagem sem que você criasse o mesmo efeito das outras vias elevadas, né? Agora já mostrar no vídeo, rapidinho nossa proposta, que eles não veem ali a questão do cruzamento.
esperava estar aqui hoje, né? Há cerca de um mês atrás estava mais preocupado com o meu estudo, né? Meus estudos, me aproximando de conclusão do curso. Mas de repente eu ouvi uma movimentação na cidade, né? Com preocupação, eu achei muito interessante, né? E surgia que a gente realmente fica meio anestesiado, né? Assistindo as coisas acontecerem. De repente eu vi esse pessoal se organizando e questionando. Então eu me aproximei deles, né? Saber o que estava acontecendo. E foi assim, quando eu vi aquele grupo, eu pensei, não, eu vou me aproximar, eu vou tentar ajudar. Houve a ideia do concurso e eu não consegui não participar, né? E dar um jeito. É assim, antes eu queria também agradecer aqui a essa casa por receber a gente aqui, né, para discutir esse assunto tão importante. Né? A gente realmente precisa de mais espaço para isso. Importante dentro da cidade. Né? A gente como estudantes de arquitetura, a gente não tem como dar as costas para o que está acontecendo. E a gente precisa contribuir da melhor forma que a gente pode, que é com o conhecimento que a gente tem. Então, o que a gente pode, o que eu posso falar sobre isso? Qual é a nossa responsabilidade, né, nesse conjunto todo? É porque projetar fez até agora, né? O que a gente tem feito é mostrar intenções, né? E mesmo com a falta de uma base mais sólida de informações, a gente tentou fazer essas intervenções para mostrar que existem outras formas de abordar o problema, né? Não apenas aquela que vem sendo anunciada. E o problema em si, ele não pode ser abordado apenas num trecho, como a gente vem discutindo aqui, né? A questão de mobilidade é muito maior do que isso. Ela envolve várias disciplinas, né? A gente não pode simplesmente sair apresentando soluções pontuais, porque isso não vai resolver o problema. Mas o nosso exercício é relacionado a um ponto da cidade. Então, a gente topou a ideia de vir, através desse trecho específico, mostrar uma outra abordagem. Com relação ao cruzamento da Giro Santana Júnior com Antônio Salles. Abordando aquele problema, eu vi que, olhando para aquele ponto da cidade, eu vejo que ele tem potencialidades, né? Que é um ponto de lazer, turismo, tem um ecossistema importante, né? E que a gente precisaria resgatar para a cidade. Então, qual seria a ideia de abordar aquele trecho? Seria transformar aquele ponto numa grande entrada do parque, como se fosse um eixo monumental, né? E utilizando o sistema viário já existente, sem construir novas estruturas, né? Na superfície. E seria com o emprego de túneis. Mas a ideia de empregar o túnel aí seria de uma forma diferente. Porque a ideia seria você retirar o carro da superfície, mas devolvê-la para a cidade, para as pessoas, né? Então, onde existia um túnel, acima dele existiria uma praça. Essa seria a ideia, né? A intenção. A gente teria... qual seria a questão aí? A gente tem vários conflitos nesse cruzamento, né? Então, o objetivo aí seria resolver esses conflitos. Então, desviaríamos o fluxo do existente para outras vias.
né? Como, por exemplo, o fluxo vindo do centro, ele poderia vir pela rua Edmilson Barros, ali abaixo à direita, entrar na Francisco Gonçalves e no túnel mais à frente pegar a direção na Santos Dumont. Aí já seria um conflito a menos. O trecho da Antônio Salles, que hoje convive com dois, tem um fluxo em direção ao parque e outro em direção à cidade, ao centro. A ideia seria eliminar esse fluxo contrário e levando esse fluxo para outra rua mais à frente, seria a Henriqueta Galeno, ali acima, no meio, né? Ela entraria ali e desceria, passaria pelo 7 de setembro ali, desceria e se pegaria o rumo do centro. Isso, o fluxo vindo lá da Santos Dumont em direção ao Papicu, né? O outro fluxo, no sentido da praia, sentido da Santos Dumont, que fosse rumar para o centro, entraria no outro túnel mais à frente, na Bem de Carvalho, e prosseguiria na direção do centro da cidade, né? Mais à frente seria preciso fazer outro túnel e desapropriar algumas residências ali, logo depois do trilho, né? Voltando a Antônio Salles, com essa redução de conflitos, a gente poderia dirimir esses conflitos, a gente poderia ter essa superfície liberada sem grandes obstáculos, né? O único que ainda ocorreria seria a passagem dos ônibus BRS, mas eles fariam isso seria feito com um controle, né? Com paradas obrigatórias, né? Com mudança de pavimentação, né? E a ideia é que naquela área verde ali, que seria a superfície de entrada do parque, a gente tivesse ali uma praça com mobiliário, com esculturas, que fosse uma grande entrada para o parque do Cocó, né? Valorizando essa área. Esse aí seria o eixo monumental, né? E logo acima ali tem uma faixa laranja, que seria também, a gente se apropriaria daquela faixa do trânsito para o pedestre, né? A ideia seria realmente devolver a superfície da cidade ao pedestre e aos outros modais. E é isso. Obrigado. Meu nome é Yuri. O pessoal estava falando tão baixo que eu tinha que falar mais perto. Meu nome é Yuri Nobre, eu sou arquiteto, formado pela UFC. Mas eu acho que, acima de tudo, acima de estar como arquiteto, eu estou aqui também como cidadão de Fortaleza e um pouco triste, né, com o que vem sendo feito com a nossa cidade, principalmente na questão do urbanismo em si, né, que veio essa ideia do viaduto, que veio como meio que a gota d'água para fazer as pessoas acordarem, né, veio o movimento do Cocó, e fez com que a gente acordasse para essa realidade, uma realidade negativa que a gente vive, sobretudo na questão da mobilidade urbana. Então, eu resolvi participar do concurso que o pessoal promoveu, altamente louvável a atitude do pessoal de organizar, e eu me senti quase que na obrigação de participar e de contribuir. Na minha forma, como eu posso contribuir, que é com o conhecimento que a gente adquire dentro da universidade. Eu parti de alguns princípios, certo? Alguns princípios básicos. Eu trabalhei tanto o croquis, como vocês estão vendo, o desenho à mão livre, eu acredito muito nessa forma de expressar, mas também desenvolvi 3Ds. Bom, o princípio principal, assim,
O princípio básico para mim é não mexer no parque, certo? Eu acho que o parque ele é inegociável para começo de história. Eu acho que se você mexe no parque, numa área de preservação, se você projeta para ali ou se você está cometendo crime. Então, não existe negociação com o parque para mim. Então, é um negócio que não dá para você ficar pensando em destruir o parque, é a primeira coisa. Bom, eu trouxe algumas referências de urbanismo, certo? O Paulo que até já falou, até comentei que ele acabou falando uma coisa que eu ia falar, que é o... Não, mas tudo bem. É bom que a gente não se estende muito, né? Um bom exemplo é o de Copenhague, né? É um exemplo excelente, porque ele teve muita resistência por parte da população, sobretudo na questão do frio. Aqui a gente tem a questão do calor, né? Então é quase a mesma coisa, mas ele persistiu, a ideia foi para frente. A rua, que é a Strogish, né? Ela se transformou num grande sucesso, numa grande referência para o resto do mundo. Então, foi a partir dessa experiência que surgiram outras cidades que trouxeram também essa ideia. Além do sucesso, do uso, da ocupação daquilo, houve sucesso comercial da coisa. Ou seja, as pessoas colocaram seus comércios ali, elas prosperaram de uma forma que como nunca se tinha visto antes. Eu quero até que vocês guardem isso mais para frente, que eu vou apresentar dois projetos. O primeiro projeto é da intervenção em si, e o segundo é uma ideia nova que eu resolvi apresentar aqui, aproveitar para apresentar aqui, certo? Aí a gente tem essa cultura meio reducionista, né? Meio de dizer, mas aqui a gente está na Europa, a gente não é primeiro mundo, essas coisas só funcionam na Europa. Então, assim, vou passar aí. A gente tem um exemplo de Copenhague, que eu acabei de falar. Aqui, ali à direita de vocês, é a rua em si. Isso aí, na década de 50, era uma avenida movimentadíssima, que ele simplesmente resolveu que ia ser transformada em rua de pedestre. Pronto. Ele transformou em rua de pedestre e foi um enorme sucesso. Mas tem gente que ainda tem esse sentimento reducionista de dizer que aqui na Europa, aqui não vai funcionar. Então, pegamos um exemplo melhor. Vou pegar o exemplo de Santiago, no Chile, que aproveitando até as fotos aqui do Paulo, onde lá já se tem essa cabeça voltada para esse urbanismo que se pensa para as pessoas, com calçadas largas, pensando acima de tudo na pessoa, pensando acima de tudo no pedestre. Mas, se você ainda achar que o Chile já é primeiro mundo, a gente tem um exemplo melhor ainda. A gente tem um exemplo de Bogotá, na Colômbia, que é tão terceiro mundo quanto a gente. É um país que a gente sabe que vive sérios problemas sociais, que vive problemas com criminalidade, mas lá é uma cidade que se tornou referência. Eu vou até mostrar um vídeo depois sobre isso. É uma cidade que se tornou referência e com atitudes muito simples. Você vê aí esse exemplo aí, ele simplesmente pegou as vagas de carro, modificou e aumentou os passeios. Ou seja, ele usou no princípio construir e elas virão. Fez esses passeios mais largos e o que deu mais a prioridade ao pedestre. Porém, se você ainda quer teimar comigo, se você ainda quer teimar que Bogotá é terceiro mundo, mas não é Brasil, a gente tem um exemplo de Curitiba, que, para quem não sabe, foi a cidade que criou o BRT, incrível que pareça. Foi criado no Brasil na década de 70. Isso, 72, né? O Jaime Lerner trouxe essa inovação e hoje em dia ela se repetiu em mais de 150 países, se eu não me engano. Inclusive em cidades top do mundo, como Barcelona, como Londres,
e pela América Latina também, com Bogotá, com Santiago, enfim. Então a gente tem exemplos de referências, né, de urbanismo, de cidades onde se priorizou a pessoa. Então eu trabalhei, além do ponto do cocó, além do ponto de não mexer, eu trabalhei com 5 pontos essenciais antes de qualquer rabisco. Primeiro, cidade se faz para pessoas, como o Paulo aqui muito bem falou no começo. Cidade se faz para pessoas, cidade não se faz para carro, não é feita de ponte, não é feita de viaduto, não é feita de edificações, ela é feita essencialmente de pessoas. Então é elas que devem ser priorizadas. Isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que se resolve aquele cruzamento, não se resolve dando mais espaço para o carro, se resolve desestimulando o seu uso. O terceiro ponto é uma teoria que eu formulei através de estudos, principalmente nesse contexto do concurso, que é o da autorregulação do trânsito. Vou explicar mais na frente. O quarto ponto da democratização da mobilidade urbana, que a gente tem um sério problema com isso, porque parece que para as nossas autoridades, nossos governantes, só existe uma forma de mobilidade, que é o carro, hoje em dia. Não são trabalhadas outras formas, ou seja, a gente não tem uma outra opção melhor do que o carro, sendo que a gente tem um potencial gigantesco para isso. O quinto ponto, que é uma coisa que eu defendo muito, que logicamente na nossa limitação a gente não tem como fazer, é ouvir os usuários. De que forma? Através de um estudo multidisciplinar. Um estudo que envolva engenheiros, que envolva arquitetos, que envolvam psicólogos, estatísticos, geógrafos, historiadores, enfim, toda uma equipe que vai levantar aquele espaço e saber a demanda daquilo, saber para onde que os carros estão indo, por que eles estão indo por ali, não estão indo pela outra avenida. Enfim, é um levantamento geral que vai dar um diagnóstico. E através desse diagnóstico a gente trabalha, certo? Bom, o princípio da autorregulação consiste muito nisso. Essa linha amarela é o cruzamento, certo? Para vocês se situarem. Essa linha verde é toda aquela parte lá do parque, que está no contexto, né, logicamente. Aquela linha em destaque é o Iguatemi. O que acontece? Eu, através de observações, indo lá, fiquei lá parado, em horário de pico, dei uma olhada, observei, passando de ônibus, passando de carro, e eu percebi que as pessoas passam na Engenheiro Santana Júnior pela simples cultura de passar na Engenheiro Santana Júnior. Muitas delas não têm a menor necessidade de passar na Engenheiro Santana Júnior. As pessoas se afunilam ali. Quem vai por exemplo, para Washington Soares, a gente tem a Sebastião de Abreu, a gente tem Sebastião de Abreu para Antônio Tomás, a gente tem ali Rogaciano Leite dobrando aqui para ir para Washington Soares. Todas essas linhas azuis, roxas, vermelhas são pontos de fuga dali. Só que o que acontece? Eu estava até falando com um taxista sobre isso e ele me confirmou isso. Ele me confirmou: rapaz, a gente está aqui porque é o jeito. Eu sempre pego caminhos alternativos, sendo que se você... A gente estava na Santos Dumont porque ele tinha pego um caminho alternativo. E a gente estava na Santos Dumont e ele disse: rapaz, a gente está aqui na Santos Dumont porque é o jeito. Mas se você for olhar aqui na rua paralela, não tem ninguém. Eu garanto para você. O pessoal passa por aqui, não sei se por falta de conhecimento das ruas de Fortaleza, não sei. Mas as pessoas passam, tem essa cultura para passar. Então, partindo de todos esses princípios, todos esses princípios básicos, eu não trabalhei túnel, não trabalhei viaduto, não modifiquei a via muito. Eu trabalhei simplesmente uma reorganização dessa caixa viária. O que é que eu fiz? Eu suprimi faixas de veículos, que hoje são de veículos, que o programa de problema do viaduto é esse. Se você dá mais espaço para o carro, vai vir mais carro
E só vai piorar o problema. A gente tem exemplos como o viaduto da 13 de Maio, por exemplo, que hoje já está engarrafado. O exemplo do Minhocão, de São Paulo, que é o grande exemplo do fracasso que é a ideia do viaduto. Que já está em iminência de ser demolido, já está com dias contados. Porque São Paulo resolveu acordar. Falta a gente acordar agora. Aproveitar enquanto a gente não chegou ainda a um caos tão grande quanto São Paulo. Bom, eu trabalhei os mesmos fluxos de ônibus. A diferença é que eu suprimi as faixas de veículos para linhas preferenciais ou exclusivas de ônibus. Isso é uma coisa a estudar, porque isso aqui eu estou na ideia. Aproveitei para fazer um parque linear com uma ciclovia. A gente tem uma caixa viária de 25 metros. É uma caixa enorme. Se você está pegando uma caixa de 25 metros, transformando única e exclusivamente por carro, sinto muito, mas é uma grande besteira. Para mim é uma grande besteira. Quando você pode privilegiar outros modais de transporte, pode passar. Aqui a gente já tem uma primeira visão. Uma primeira visão com as vias preferenciais ou exclusivas de ônibus, são coisa a ser estudada. Sendo que eu estou democratizando, eu falei em democratizar a mobilidade urbana. Se eu só estou democratizando, eu não posso simplesmente tirar o espaço do carro. Eu tenho que democratizar. Ou seja, eu estou dando espaço para todos. Eu estou democratizando a mobilidade urbana nesse espaço. Vai passar. Aqui a gente tem algumas imagens da nossa intervenção, certo? Com imagem de dentro do ônibus e aqui como se fosse uma vista de frente, né? Com a via de ônibus, as caixas de carro, a ciclovia e o carro e ônibus. Vai passar. Aqui um corte. Desenhei estudando dois cortes, na verdade, que dá que explicita bem o que eu quero dizer. Aqui, pode passar. Aqui um outro corte na área da geração a gente tem 25, porque ela afunila, né? A gente sabe. Vai passar. Aqui mais algumas imagens que dá para ver bem o parque e dá para ver as linhas. Você vê que é a intervenção mais barata que existe. Ou seja, é uma intervenção muito barata, baseada numa teoria que não é tão teoria assim, porque já está sendo usada em outras cidades. Bom, aqui algumas imagens de um pequeno parque linear que eu aproveitei. Estou usando uma caixa de carro de 6,50, que já é mais que suficiente. Vou passar. Uma imagem da Antônio Salles, como vai ficar. E uma imagem da Engenheiro Santana Júnior, em si. Bom, agora vem a grande novidade. Partindo do princípio que cidade se faz para pessoas, e partindo do meu estudo, que levou em consideração que essa área da Engenheiro Santana Júnior tem rotas de fuga pela Sebastião de Abreu e Rogaciano Leite. Eu parti do princípio e eu pensei, comentei até com 2 ou 3 amigos sobre essa ideia para saber se eu não estava ficando doido, ou se eles estavam seguindo o meu raciocínio. Por que a gente não faz? Vai passar. Isso aqui, vocês estão reconhecendo? Isso é Iguatemi. Por que a gente não transforma isso aqui numa rua de pedestre? Essa foi a grande novidade que eu estou trazendo para uma discussão, para a gente discutir. Por que não transformar isso numa rua de pedestre? Uma rua que pode, de repente, ser aí você pode, quem é meu mais reducionista, pode pensar, não, mas o Iguatemi não vai deixar, não sei o quê. Por quê? Por que a gente não faz uma parceria, Iguatemi com a prefeitura, Iguatemi entra com a parte comercial, a prefeitura pode entrar com a infraestrutura, o Iguatemi entrar com a parte comercial.
eu não vejo nenhum absurdo nisso aqui, muito pelo contrário. Eu vejo nisso em começar a pensar a cidade de uma forma diferente. Pode ir passando. Aqui a gente tem uma imagem da Rogaciano Leite. Aqui a gente tem também uma entrada da ciclovia. A continuação da ciclovia, na verdade, ela dobra e vem para a rua de pedestre. Eu criei a ciclovia também para ir direto para o Washington Soares. Bom, aqui a gente tem mais imagens. Antes de continuar, bota aquele. Para quem acha que isso é uma ideia que não é uma ideia que eu criei, não, pessoal. Isso aqui é uma coisa que está sendo usada em todo mundo. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, um vídeo de 2 minutinhos, que mostra o prefeito de Bogotá falando sobre isso esse foi o princípio do meu projeto. Pode botar. Que Bogotá, na Colômbia, passou por uma revolução. O prefeito Peñalosa resolveu o trânsito da cidade de forma diferente. Em vez de alargar avenidas e colocar mais carros nas ruas, priorizou os pedestres, os ciclistas e o transporte público. No último domingo, Peñalosa apareceu na ciclofaixa de São Paulo a convite do secretário de Esportes, Walter Feldman, e cicloativistas. Walter, queria entregarte este pequeno reconhecimento. Gracias. En Bogotá, la ciclofaixa fue la semilla de todo. Cuando llegué a la alcaldía, no había un metro de ciclovía en Bogotá. Foram construídos 350 quilômetros de ciclovias e calçadas largas. Interligaram a cidade com corredores de ônibus. Os carros foram proibidos de estacionar nas ruas. El estacionamiento no es un derecho constitucional en ningún país. Si hay carros estacionados en una rúa, el gobierno puede quitar esos carros y hacer una ciclovía. Y si los ciudadanos van y le dicen al gobierno, ¿y ahora dónde estaciono? Ese no es un problema público. Construir calçadas e ciclovias promove igualdade social. Bajó la criminalidad de 82 homicidios por 100.000 habitantes a 16 homicidios por 100.000 habitantes en 10 años. Las calzadas y las ciclofaixas muestran respeto por el ciudadano más pobre. Entonces, muestran claramente que el Estado está preocupándose, construyen igualdad y construyen legitimidad. Y cuando hay más legitimidad en la organización social, la gente cumple más las normas. O ex-prefeito de Bogotá ainda manda um recado aos políticos de todo o mundo. Si los prefeitos hacen vías para carros, nadie lo agradece y se les olvida muy rápido. En cambio, los espacios peatonales, pedestres, tienen un impacto mucho mayor políticamente. Los parques, los campos deportivos, las calzadas, las ciclofaixas. Muy difícil inicialmente, nunca ha sido fácil, pero el resultado final es muy positivo, aún políticamente. Isso aí eu vou mostrar que, como eu falei, que eu não estou ficando doido, não estou criando teoria, certo? Se você acha que isso é uma viagem, então você pode dizer que Bogotá deve ser uma cidade mágica, porque eles pegaram isso que vocês estão chamando, que os reducionistas chamam de teoria, e transformaram em realidade, certo? Então é isso que eu estou querendo propor. Estou querendo propor uma nova forma. Para quem acha que antes de passar eu tenho um vídeo das duas propostas, mas antes eu queria em vez de fazer rua de pedestre, bota Boulevard e Guatemi, fica mais bonito. Eu queria falar, é isso que eu ia falar. O Mário Quintana ele fala no livro No Espelho Meu, ele fala das utopias, ainda que inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Porque o que seria dos nossos caminhos ser um brilho distante das estrelas? Não é verdade? Eu acho interessantíssimo isso que ele fala. Então, eu queria mostrar só o vídeo da proposta, das duas propostas. Pode rodar aí.
ainda os que possam achar que eu tô doido de propor um negócio desse aqui, você pode até me achar doido, mas eu duvido que você me diga que você não queria um espaço desse para a sua cidade. Duvido. Você pode até chegar e dizer, não, você tá tudo doido, você não pode fazer isso, ninguém não vai deixar, mas me diga que você não queria um espaço desse. Um espaço como esse seria fantástico para a cidade. Além de um sucesso imensamente estrondoso. Vejam o espaço que está sendo desperdiçado. O que pode ser transformado? Um corredor verde de integração com o parque. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu projeto especialmente foi que, diferente dos meus amigos que fizeram uma abordagem mais sistêmica, pegando uma coisa mais municipal, não só pontual, eu tomei uma abordagem pontual no cruzamento, pois se eles têm tanta pressa de fazer alguma coisa, por que não fazer algo? Se o problema é o planejamento da cidade, que falta um plano de mobilidade de Fortaleza, então vamos fazer uma coisa pontual, mas vamos fazer algo melhor. Então, bem, eu proponho uma alternativa com possibilidade de implantação imediata, porque eu utilizo apenas os modais existentes, o ônibus, que pode ser na faixa de BRS, que é a faixa preferencial, o ciclista, que é também abordado, o pedestre, o carro e a pessoa com deficiência de locomoção também, que ela não é muito atentada nos projetos da prefeitura. Então, bem, eu planejo garantir um espaço democrático e acessível, que eu acho que esse é um dos maiores críticas, pelo menos da minha parte, ao projeto do viaduto, pois não foi divulgado como seria a travessia dos pedestres, não foi divulgado como um cadeirante podia passar lá, até um ciclista mesmo, todos eles arriscariam sua vida lá. Depois foi divulgada uma passarela apenas oralmente, né? Ninguém viu projetualmente ou até uma imagem de como seria. E, bem, como já falou o Jorge desde o começo, a intenção da prefeitura é que a Engenharia Santana Júnior se torne uma via expressa também. Por isso que eles querem fazer os viadutos, querem fazer túnel, querem fazer rotatórias. Mas a via expressa, como já foi dito, ela é uma barreira urbana. Ela atrapalha a permeabilidade da cidade, a relação dos bairros, dos habitantes, do comércio. Então, é isso que nós queremos para Fortaleza, são mais vias expressas. Nós sabemos as críticas que se dá à via expressa que passa ali pela Delta, né? Então, outro ponto é que eu acho que aquela região tem um valor incrível, pois, por exemplo, quem vem do Antônio Salles, vem em direção ao Cocó, tem uma visual marcante, e o viaduto vai tirar essa visual. Então, não é apenas uma questão de fluxo de tráfego, é uma questão de potencial, inclusive turístico. Fortaleza é uma das maiores cidades turísticas do Brasil, que mais atrai gente, mas as pessoas vêm para cá para ir para as praias. Nós estamos perdendo nossos espaços e estamos deixando de investir em espaços potenciais. Não apenas para quem vem de fora, mas inclusive para quem vive aqui. Então, também uma solução que não fosse necessária a invasão à área do parque. A minha solução ela contempla que não haverá desapropriação dos prédios vizinhos, também não há invasão do parque. E eu incentivo os meios de locomoção mais eficientes, tanto espacialmente como ambientalmente, que é o caso da bicicleta, andar a pé, andar de ônibus, pois você pega menos espaço e gasta menos CO2 por habitante, né? E a liberdade de fluxo de direções também. Eu tentei atender a todas aos direcionamentos dos carros, ônibus, bicicletas. Então aqui é uma foto que, inclusive, eu peguei do Paulo, muita gente sabe o que eu fiz do Paulo, que é a pirâmide inversa do tráfego. Que a gente vê que a quantidade de pessoas, né? Hoje em dia é priorizado o veículo automotor particular, que está aqui embaixo. Mas na pirâmide inversa do tráfego, que seria uma situação ideal, seria priorizado os meios modais de transporte mais frágeis, os que mais necessitam de atenção. Então, para uma solução mais democrática de trânsito, nós precisamos atender a todos, não apenas ao carro, ao ônibus ou à bicicleta. Todos têm que ter o seu lugar.
e principalmente porque antes de pegarmos qualquer veículo nós somos pedestres. Então, aqui são as referências obtidas posteriormente, só que eu queria complementar. Alguém falou da Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa. Ela é uma rotatória com sinal. Ela podia ser um elevado aqui, né, para não ter sinal, mas ia perder um espaço. E esse aqui é um ponto turístico da cidade. Você tem que criar também a possibilidade da pessoa chegar lá. Por exemplo, na Praça de Portugal hoje, para chegar no meio, você tem que se arriscar. E o projeto de uma galeria subterrânea também não é interessante, assim, a questão de segurança para pedestres. Aqui é um outro exemplo de Madrid, que na Praça Cerdá, ela passou 40 anos com esse viaduto, e foi retirado o viaduto para fazer uma rotatória também. Exatamente porque valorizou melhor o espaço. Então isso aqui é uma situação de segurança viária em Fortaleza. A gente vê aqui as calçadas esburacadas, a gente vê o carro estacionando na calçada e deixando sem espaço para pedestre, que o pedestre tem que entrar na rua, junto com os carros, para poder andar. Aqui é uma intervenção do Massa Crítica, que é a Ghost Bike, a bicicleta fantasma, que é feita em homenagem aos ciclistas que morrem atropelados. E muita gente morre atropelado quando está andando de bicicleta simplesmente porque não tem o seu espaço, não tem segurança nenhuma. Nós vemos também aqui a intervenção do Transfor, na Avenida do Imperador, que é uma iniciativa louvável, que regulariza as calçadas, que é um problema seríssimo da cidade. Eu mesmo torci meu pé ano passado simplesmente porque tinha um desnível na calçada que eu não vi. Então, sobre o meu projeto. Aqui é uma imagem, talvez vocês já tenham visto, pois ela mudou bastante a internet. E aqui é uma planta, mais ou menos. Então, o grande diferencial, o grande macete da solução do meu projeto é a questão do desnível. Pois quem vem da Antônio Salles para Cocó e quem vem da Geração Júnior em direção a Iguatemi, ele vem numa descida. Então, aproveitando essa descida, nós podemos fazer uma coisa de menos impacto ambiental, em questão de túnel e viaduto, apenas aproveitando a descida para fazer algo semi-enterrado e semi-elevado. Então, a minha solução foi fazer um túnel que leva a uma rotatória aqui embaixo, para os carros, somente para os carros, que ela seria meio enterrada. O que é isso? Quer dizer que, por exemplo, hoje em dia, o nível desse cruzamento é de mais de 5,33 metros acima do mar. Se nós fizéssemos esse túnel com rotatória e descesse apenas 1,80 m, a base desse túnel estaria a mais 3,5 metros acima do mar. E a parte acima dele, que seria a parte onde se resolveria a questão do ônibus, do pedestre e do ciclista, pois eles seriam a prioridade, ficaria a mais 7 metros acima do nível do mar. Então, o que isso quer dizer? Que a única compensação que eu teria que fazer aos terrenos vizinhos seria, por exemplo, aumentar o muro desse prédio e, com a terra escavada aqui, aumentar um pouco o nível do estacionamento da Frangolândia. Então, as intervenções seriam mínimas. Inclusive, não adentro a área do parque. Outra coisa interessante é a questão da drenagem. Muitas pessoas me criticaram a questão do túnel, porque ele disse que a Antônio Salles vira um rio, mas onde hoje deságua a galeria pluvial no Cocó está a mais 2,5 metros acima do nível do mar. Ou seja, a parte mais baixa do meu túnel ainda está acima da parte onde deságua a galeria pluvial. Então, acredito eu, não tenho base técnica para argumentar com certeza que não seria necessário um bombeamento permanente, coisa que acontece nos túneis ali próximo a Iguatemi. Que, inclusive, é um dos fatores que faz com que a prefeitura não opte mais por túneis. Então, aqui é a solução para o veículo particular. A gente vê a entrada aqui do túnel. Os túneis são com inclinação de 8%, que é recomendado para carro também. Então, e lá embaixo eles se resolvem com a rotatória. Essa rotatória, sendo alimentada por essas 3 entradas, da engenharia dos dois lados na Antônio Salles, permite que os carros tomem qualquer direção. E eu deixo aberto ao redor dela, por causa da questão estrutural que eu decidi, que é a questão do anel de tração e o anel de compressão, mais ou menos como funciona a cobertura de um estádio. Eu abro essa parte para garantir a visibilidade, a iluminação e a exaustão do ar, e também para valorizar esse trecho. Então, a questão do transporte público, coletivo, ciclovias, calçadas, travessia nível. Por que todos esses estão agrupados? Eles estão agrupados porque eles estão acima, na parte superior do meu projeto, ou seja, em cima da rotatória subterrânea. Essa parte aqui foi elevada a 1,70 m, como eu já falei, e é nela que se resolve tudo. Por exemplo, como o Yuri falou, a caixa da Antônio Salles nesse trecho é muito grande. Então, eu peguei a 4ª faixa de carro que existe nesse sentido e transformei em uma ciclovia. Como uma ciclovia, para ser bidirecional, precisa de apenas 2,40 m, então ela sobrou espaço para ter
a área de segurança que divide ela da via dos carros e para fazer uma valorização adequada também. A ciclovia vem na Antônio Salles, chega até essa praça central que eu criei, que seria uma parte para valorizar essa área também. E ela se resolve aqui dividindo e passando pelo Cocó, como também já teve outras propostas. O ônibus, a ideia é que seja uma faixa preferencial, como é o caso da Bezerra de Menezes, ou seja, o sistema do BRS. Ele vem para cá e, por cima, ele se resolve nessa rotatória também, podendo pegar qualquer fluxo. Por que isso? Porque com os ônibus e caminhões não tendo que ir para baixo, eu não preciso de tanta altura no túnel. Então, em vez de ser 5 metros para passar caminhão e ônibus, eu fiz um túnel de apenas 3,5 metros. Que é mais ou menos a altura do túnel que leva ao Iguatemi, que é 3 metros. E a questão do pedestre, eu acho importantíssimo que nós proponhamos que seja mais acessível o parque. Tem uma grande entrada lá. Então, eu fiz as faixas de pedestre elevadas ao nível da calçada. O que isso acarreta? Quer dizer que a preferência é do pedestre. A preferência é de quem quer chegar lá, a preferência é de quem não tem como competir com o ônibus, quem não tem como competir com o carro. Então isso é uma intervenção que valoriza muito o espaço e permite que as pessoas caminhem por lá e utilizem do equipamento do Parque do Cocó. Elas são, como eu acabei de falar, elas são ao mesmo nível da calçada, então o carro sobe uma pequena rampa. É até uma forma de incentivar que eles desacelerem para garantir melhor segurança, e são pintadas de uma cor diferente também, para chamar a atenção de quem vem. A ciclovia também vem ao mesmo nível, tem essa rampa em vermelho aqui, é exatamente para que o ônibus ou o carro que queira passar aqui, pare eu dei a preferência, diminua aqui novamente. Com certeza você passa menos tempo nisso do que um sinal. E você garante assim uma preferência aos meios de transporte. E nessa parte que ficou, acaba que eu criei uma pequena praça, né? Um canto de repouso. Claro que de dia talvez não fosse muito fácil garantir uma arborização, já que é acima de uma área construída, mas pode de noite ser uma área de intervenção de entrada, que as pessoas se concentrem antes de ir para o Cocó. Então aqui é um ponto de vista aéreo dos fluxos. O primeiro é de quem vem no Antônio Salles e no Cocó. Você vê aqui as duas faixas de carro que descem, as duas faixas de carro que vêm, já são ali a pegar a Padua Divina, Benito Carvalho. E a faixa preferencial onde ficaria na direita. E no canteiro central, com a extinção da quarta faixa de carro, eu botei a ciclovia. Essa parte, então, as árvores é onde já existe o canteiro central hoje. Então, a gente aproveitaria muito da arborização já existente. A vista 2 aqui vem no sentido da direção da Júnior, indo para o Papicu, vindo do Iguatemi. Você percebe aqui a ciclovia do lado do parque, a faixa preferencial, as duas faixas que descem e a praça mais à frente. E aqui em direção a Iguatemi. Pronto, eu vou só apresentar o vídeo agora.
passar as pessoas de um lado para outro da cidade, para elas garantirem que elas possam usar a cidade. Então, o Penhallosa falou uma coisa muito importante, que o espaço viário utilizado pelos carros, ele é muito maior do que o utilizado pelo transporte coletivo das bicicletas e por muito menos pessoas. Saiu um estudo no México, tinha um infográfico muito interessante, que dizia que 75% do investimento da malha viária é destinado aos carros, enquanto só 25% das pessoas usam aquele investimento. Né? Então, quando você facilita o uso do carro, você incentiva que as pessoas morem mais longe, e o transporte não pode ser um fim em si mesmo. Isso é um dos princípios da engenharia de transporte. O transporte ele é um movimento inútil. Ele só gera custo, ele não agrega valor nenhum. Então, as pessoas são incentivadas a morar longe do trabalho. Elas sabem que aquele ponto da cidade ele é um ponto de congestionamento e ela vai morar logo depois daquele ponto. Então, a nossa mentalidade de mobilidade ela tá errada. E quando você constrói uma estrutura dessa, quando você transforma a região de Santana Júnior numa via expressa, você está dizendo, pode comprar carro, que a gente dá um jeito de construir. E a responsabilidade da prefeitura não é resolver congestionamento. A responsabilidade da prefeitura é resolver mobilidade, certo? Ela tem que dar prioridade ao transporte que funciona, ao transporte eficiente. E o transporte, o veículo particular é o transporte menos eficiente que existe na face da Terra. Ele é o que gera mais custo viário, ele é o que gera mais poluição por passageiro transportado, e ele não pode ser priorizado numa cidade que pensa que vai existir mobilidade daqui a 10 anos. Então, você não está criando uma solução paliativa para aquele, você está aumentando o seu problema. Numa via que tem, ali na hora de pico, entre 2 e 3 mil carros por sentido, você vai dar vazão a ela, você vai aumentar o fluxo dela e rapidamente você vai congestioná-la de novo. Então você vai, ao invés de resolver um problema onde passam, hoje, segundo a prefeitura, com dados errados, 70 mil veículos por dia, você vai agora ter que resolver um problema de 100 mil veículos por dia. E se você fizer uma outra intervenção, você vai ter que resolver um problema de 150 mil veículos por dia. Então você nunca vai conseguir resolver o problema colocando viadutos e túneis. Enquanto a gente está brigando contra um viaduto, a prefeitura está furando a cidade inteira com uma ruma de túnel. Outra solução que, do ponto de vista da engenharia de tráfego, é a mesma do túnel. Você está criando uma faixa que não prioriza o transporte público. A única desculpa que você pode dar para fazer uma intervenção física urbana é quando você vai priorizar o transporte de massa, porque você vai tornar aquele sistema mais eficiente. Quando você faz uma solução que aumenta a via e não contempla o transporte coletivo, você está, na verdade, aumentando o seu problema. E a solução dos meninos da arquitetura, todas elas pensam nessa mobilidade. A da prefeitura, a solução do viaduto da prefeitura, ela é impossível de você implantar um BRS, quanto mais um BRT. Se você colocar uma faixa exclusiva para onde existe no viaduto, ela vai ter uma capacidade muito inferior à da rotatória que o Otávio propôs, por exemplo. A capacidade de uma rotatória ela é em função do raio dela, que pela geografia ele é limitado, e pela quantidade de faixas. Então, eu ainda não fiz o estudo, até queria pedir desculpas ao Otávio, que eu disse que ia fazer esse cálculo, de o quanto essa rotatória vai gerar de problema, porque ela não vai ser... eu tenho conversado com alguns professores da engenharia de transporte, nenhum deles é a favor da solução do viaduto, para deixar claro. O quanto essa rotatória teria que ser maior, ou a quantidade de carros teria que passar menos para que ela funcionasse. Porque o problema, pessoal, não é o tamanho da rotatória, o problema não é o tamanho da via, o problema é a quantidade de carros que estão passando naquele espaço. A pessoa, quando vai sair de casa, ela tem que ter variáveis para incluir na seguinte equação: eu vou sair de casa, eu vou demorar tantas horas para chegar no trabalho. Se eu for de carro, eu vou gastar tanto. Se eu for de ônibus, eu vou com conforto, eu vou poder ler, eu vou poder... Ela não tem essas variáveis. Ela só tem a opção de ir de carro. Ela só tem a opção de ir de ônibus. Ela não tem outra opção de transporte. Então, a gente não dá opções para as pessoas desafogarem o trânsito da cidade. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Bom, eu não sei o que foi falado sobre o impacto urbanístico, mas... Estamos vetados porque o pessoal se atrasou. Tá certo. Deixa eu ver o que eu tenho de mais importante. Bom, sobre o projeto do viaduto em si, não foi apresentado pela prefeitura nenhum estudo de fluxo, nenhuma simulação com quantidade de veículos que justificasse a solução enquanto engenharia de tráfego, certo? Os números que foram apresentados pelas prefeituras, alguns deles são absurdos.
a prefeitura começa a bater na tecla de que passam por lá 294 ônibus por dia, não é isso? Todo mundo já vê essa informação em jornal, a própria prefeitura, a CENIF, veio. Eu queria dizer que só a linha do Campus Piscina de Fora passa 210 vezes por dia lá. Uma única linha, lá por lá passam 27. Então, são mais de 5 mil ônibus. Eu queria saber de onde a prefeitura está tirando esses dados. Porque se ela não sabe nem quantos ônibus passam por aquele cruzamento, como é que ela vai saber o fluxo, a origem e destino, como é que ela vai justificar um estudo, uma situação dessa? Então, o pior desse projeto é que não tem projeto. Não foi apresentado nenhum projeto geométrico que justifique o raio daquela curva que passa em frente aos edifícios. Aquela curva ali, ela tem meio de 50 metros de raio, eu tenho certeza. Porque eu já fiz um projeto com um professor da engenharia de transportes e ele disse, rapaz, aquela curva ali, ela está meio impossível. Aquela ali, a velocidade de projeto não vai chegar a 40 km por hora. Então eu quero saber se ela atende às normas do DENIT para a rodovia. Porque eles reclamam tanto que a ciclofaixa que o pessoal pintou não atende às normas, né? Rapidamente eles foram lá e tiraram. Mas esse viaduto, eu quero ver se ele atende às normas do DENIT para uma curva em cima de um viaduto. Então é isso que eu quero saber da prefeitura também, da CENIF aqui? Não? Pois é. Eu queria saber da CENIF quais são os dados que eles usaram para justificar essa solução absurda naquele cruzamento. E queria atentar que eles estão furando a cidade com um monte de túnel que para mim é a mesma coisa de viaduto, só que com um impacto urbanístico menor. Bom, é isso. Legal.